Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês algo um pouco diferente do que costuma passar aqui pelo nosso canal. Esse aqui é o Peugeot Expert 2025, um furgão de trabalho que promete te entregar o que nenhuma outra marca entrega. Ou seja, ele promete ser, digamos que, único aqui no mercado brasileiro. Mas será que vale a pena comprar esse furgão para o seu negócio, para a sua empresa? E se você é um motorista, como é dirigir esse carro? Bom, hoje nessa avaliação completa a gente vai falar de todos os detalhes, como acabamento, consumo, desempenho, preço, equipamentos, lógico que a gente vai mostrar o baú, enfim, detalhar todos os pontos desse carro para a gente entender se vale a pena ou não levar esse carro para a garagem da sua empresa ou quem sabe até mesmo para a garagem da sua casa. E antes de qualquer coisa eu já quero pedir para vocês, deixa o seu like aqui embaixo porque essa é uma forma de retribuição que vocês podem dar aqui para o nosso canal. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais conteúdos do nosso canal e mais do nosso trabalho também para outras pessoas. Ao longo da avaliação, se por acaso você não gostar dela, aí é só você ir lá embaixo e retirar o seu like. Aproveita esse momento do vídeo também para dar aquela hypada. Uma função nova que fica ali perto dos comentários, é completamente gratuita, mas você pode também hypar pagando, o que dessa forma ajuda ainda mais o nosso trabalho. E como de praxe aqui no canal, vamos começar falando sobre o design. Primeiro eu preciso citar para vocês que nós testamos aqui por aproximadamente 3 semanas, passamos o final do ano com a Peugeot Expert, mas a gente tem também no mercado brasileiro a Fiat Scudo e também a Citroën Jumpy. Essas outras duas vans são basicamente idênticos, muda somente o visual. Vocês podem notar que as outras duas vans, apesar de bem parecidas, possuem uma grade dianteira um pouco mais próxima, né? A Scudo e a Jumpy tem uma grade um pouco mais horizontal. Essa aqui da Expert tem esses detalhes em black piano que eu acho bem bonitos, e já o logo novo da Peugeot. A parte de baixo é em plástico preto, o que ajuda a reduzir os custos de reparabilidade do carro, né? Então se você precisar trocar o para-choque ele fica mais barato e ajuda também até a esconder alguns arranhões. A gente percebe aqui embaixo que existe um lugar onde ficaria o radar, por exemplo, do piloto automático adaptativo, mas aqui no Brasil não temos nenhum recurso de assistências à condução, infelizmente. Vamos falar então sobre o conjunto de iluminação. Ao meu ver, merece um elogio aqui na Peugeot Expert. Por quê? Ele é simples. Você tem tudo do tipo convencional, halógeno ou incandescente, não tem nada de LED. Mas claro que já traz o DRL, que é aquela luz de condução diurna. Assim que você liga o carro, ela liga também, porque é obrigatório a partir de 2024. Todos os modelos produzidos a partir do ano passado já trazem esse item de série. Mas além disso, ele tem dupla parábola, ou seja, o farol alto fica num facho separado do farol baixo, isso garante melhor visibilidade. E você tem também ajuste elétrico de altura dos faróis. E a regulagem de altura dos faróis é muito importante, porque se você colocar muito peso lá atrás, lembrando, é um veículo destinado ao transporte de carga, a frente tende a subir um pouco. Então você acabaria ofuscando muita gente na estrada, até mesmo na cidade. Fazendo essa compensação com a regulagem elétrica, você resolve esse problema. Outros dois pontos bem importantes para a gente destacar sobre o conjunto de iluminação. O DRL ele só acende com o motor ligado, isso é bem legal porque você não fica chamando a atenção à toa. E ele tem também, em todas as versões, os faróis de neblina de série, logicamente não são em LED. Mas aqui para a lateral a gente encontra essas rodas de aço aro 16 com medida 215/65. E o que muda entre as versões é somente essa calotinha do centro com o logo de cada marca, tá? Aqui no paralama nós temos um repetidor de seta que não é em LED do tipo convencional, e ele estar no paralama geralmente não me agrada muito, mas pensando em um modelo comercial existe um ponto positivo, porque se ele fosse aqui no retrovisor, apesar de mais bonito, vamos supor que você quebra, esse aqui tá até já arranhado, vamos supor que o motoqueiro quebra esse retrovisor, o custo de reparação, de substituição dele fica mais barato sem um repetidor de seta. Então por um lado é um ponto positivo, e também por esse motivo que não tem pintura, é no plástico fosco mesmo, convencional. Falando em plástico fosco, a gente tem essa barra, digamos, aqui na parte de baixo, também ajuda a proteger
quando você vai abrir a porta, pegando em algum lugar, diminui o custo de reparação mais uma vez. Arco dos vidros também é no preto convencional, preto fosco, maçanetas da mesma forma, tudo isso pensando num custo de reparabilidade menor. Aqui mais para trás as rodas continuam iguais e a gente tem o trilho aqui da porta lateral que nós vamos mostrar daqui a pouquinho para vocês. Mas nós encontramos o logo Expert com uma grafia bem bonita, o Peugeot bem grande, ao contrário do logo lá da frente, aqui ele é por escrito. A placa fica aqui do lado esquerdo, embaixo no para-choque também sem pintura, mas a gente já vê que tem o sensor de estacionamento traseiro e dois elementos refletivos ali embaixo. Falando agora do conjunto de iluminação, ele também é 100% convencional, não tem nada de LED, mas cabe aqui elogios também. Primeiro que ele tem aqui duas luzes traseiras. A lanterna fica sempre acionada assim que você liga a motorização, e aqui em cima ele também acende o freio. Quando você separa assim a lanterna do freio, você tem uma visualização um pouco melhor. E nessa parte de baixo aqui do lado esquerdo você consegue acionar também a lanterna de neblina traseira, onde ele fica mais forte aqui atrás. Seta convencional aqui do lado esquerdo e a luz de ré no centro. Outro ponto positivo, apesar de ser obrigatório nos carros de passeio a partir de 2024, nós estamos falando de uma van e tem o brake light. Não é em LED, são 4 lâmpadas convencionais, mas não é, por exemplo, como alguns modelos que já passaram aqui pelo canal, até mesmo da Citroën, que é prima aqui da Peugeot, que tem somente aquela luz única. Aqui são 4, então ponto positivo também. E vamos falar agora sobre o conjunto mecânico, que pode ser um ponto de destaque aqui no Peugeot Expert. Nós temos nas duas configurações, tanto a Cargo quanto a Vitré, só muda, lembrando, o vidro ali nas laterais. A Cargo é fechada e a Vitré serve para você transformar em uma ambulância ou algo nesse sentido. Nós temos nessas duas configurações o motor 1.5 HDI turbo diesel. Lembrando para vocês que esse motor tem 4 cilindros em linha, injeção direta de combustível, e ele rende uma potência máxima de 120 cavalos a 3.750 rotações. Já o torque é de 30,6 kgfm e chega a baixos 1.750 RPM, um ponto positivo, já que você não precisa subir muito giro para ter uma resposta um pouco mais vigorosa do conjunto mecânico. E falando de conjunto, o que trabalha em conjunto com esse motor é a transmissão manual de 6 marchas. A gente vai falar um pouco melhor disso no test drive, mas é um ponto positivo porque muitos carros ainda têm 5 marchas no câmbio manual. A tração aqui é dianteira, o que de certa forma pode ser um ponto negativo, já que você coloca a maior parte da carga lá atrás, quase 1,5 toneladas, a gente já vai falar disso para vocês. Então se você pegar uma subida muito íngreme, a dianteira vai ficar mais leve, já que o peso está todo lá atrás, e você pode ter alguma dificuldade de enfrentá-la. Se a tração fica onde está o maior peso, você geralmente tem mais aderência. E antes de falar sobre desempenho, nós precisamos citar o peso. Nessa configuração são 1.762 quilos. É uma van com porte considerável, a gente já vai falar de dimensões. Em vista disso, eu acho um peso condizente, mas convenhamos, é bastante coisa, né? Quase 1.800 quilos. E eu sempre falo para vocês sobre a capacidade de reboque, que nesse carro é de 0 quilos, infelizmente. Tendo um modelo voltado ao trabalho, eu acho uma grande pena que não permita o uso do reboque, aquele engate que você coloca aqui atrás. Agora sim, falando para vocês sobre o desempenho, a gente tem, segundo a ficha técnica oficial da Stellantis, um 0 a 100 definido em 12,7 segundos, com velocidade máxima de 160 km por hora. Logicamente, nós não temos aqui um modelo voltado à performance, mas ter um bom desempenho garante que mesmo carregada você não enfrente muitos problemas em relação à potência e o torque do carro. Eu acho o número de 12,7 segundos excelente para um carro desse porte, com esse peso e com essa proposta comercial. Mas com esse peso e esse desempenho, como será que fica o consumo de combustível? De acordo com o Inmetro, na cidade ela faz 12,4 km por litro, lembrando com diesel, enquanto na estrada passa para 11,9. A linha anterior, de 2024 para trás, era ligeiramente mais beberrona, fazia 11,9 em ambos os trajetos. Mas o que eu posso dizer, durante essas 3 semanas com a Peugeot Expert, eu consegui fazer na cidade geralmente entre 11,5 e 13,5. Alguns momentos consegui até mais do que isso, em outros momentos menos. E é lógico que a gente já fez aqui no canal o nosso teste de consumo urbano, rodando naquele trecho padrão com ar ligado na cidade, onde ela fez
11,3 km por litro com diesel. Já na estrada, geralmente eu fiz, claro, andando de forma bem tranquila, entre 18 e até 20 km por litro. Se você andar, por exemplo, todo momento a 120, acelerando, logicamente vai fazer um pouco menos. Tanto é que no nosso trecho padrão de estrada, nós fizemos 14,9 km por litro com ela. Isso porque a gente testa na rodovia dos Bandeirantes, onde a velocidade média fica entre 115 e 120 km por hora. Mas se você andar 90, 100 km por hora, por exemplo, numa marginal ou em uma outra estrada um pouco mais devagar, digamos assim, mais lenta, faz tranquilamente seus 18, 20 km por litro. Realmente muito econômica, né? E aproveitando esse assunto, vale a gente citar que o tanque de combustível tem capacidade para 69 litros. Eu considero uma boa medida. E o tanque de Arla 32, que é aquele composto de 32,5% de ureia para diminuir a emissão de gases poluentes. Aqui na Peugeot eles chamam de AdBlue, não de Arla 32, mas a mesma coisa. O bocal, como vocês podem ver, fica aqui e a capacidade é de 18,7 litros. E aproveitando essa parte um pouco mais técnica do vídeo, vale a gente citar que a suspensão na dianteira é independente do tipo McPherson e na traseira independente com braços triangulares. Mas agora vai aqui uma surpresa muito boa. Mesmo sendo um carro voltado ao uso comercial no trabalho, a gente tem freios a disco nas 4 rodas, sendo ventilados lá na dianteira, principalmente quando o carro está carregado, e isso garante mais segurança. Também é interessante a gente citar que esse carro não é brasileiro, ele é produzido na planta da Nordex lá no Uruguai e então exportado aqui para o Brasil. E a base que esse carro utiliza é monobloco, eles chamam essa plataforma de EMP2, e ao contrário de algumas vans maiores que são feitas sobre chassi, por exemplo, como os caminhões e as picapes médias, essa aqui é mais próxima de um carro de passeio, então isso geralmente contribui para a dinâmica veicular e também para a dirigibilidade. A gente vai falar sobre isso no test drive, obviamente. E vamos aproveitar a Expert aqui de lado para a gente falar sobre dimensões. Como sempre aqui no canal faremos um comparativo com outros 2 modelos, não necessariamente concorrentes, mas para vocês terem uma ideia do quanto esse carro é grande ou pequeno. Dessa vez nós escolhemos a Fiat Fiorino ou a Peugeot Partner Rapide, que são basicamente o mesmo carro, e escolhemos também a Fiat Ducato, que da mesma forma pode ser a Peugeot Boxer ou a Citroën Jumper, são modelos praticamente idênticos. De comprimento, a ficha técnica da Peugeot Expert cita 5,33 m, mas segundo o manual do proprietário, eu encontrei informação de 5,31 m na verdade. Enquanto isso, a Fiorino tem 4,41 m praticamente e a Ducato 5,41 m. A largura aqui na Expert é de 2,1 ou 2,20 se a gente considerar também os retrovisores, enquanto a Fiorino tem 1,64 e a Ducato 2,27, então é consideravelmente mais larga. De altura aqui na Peugeot são 1,97 m, quase 2 metros de altura, lembrando que ainda fica abaixo do que geralmente nós temos em estacionamentos de shoppings, subsolo de condomínios e coisas nesse sentido, então ela entra praticamente em qualquer lugar. Lembrando que a Fiorino tem 1,90, então um pouco mais baixa, e a Ducato é bem mais alta com 2,52. Já o entre-eixos aqui na Expert 3,27, a Fiorino tem somente 2,72 e a Ducato é um pouco maior com 3,45 entre os eixos. A gente sempre gosta de citar aqui para vocês também a capacidade off-road do carro. Logicamente, tração dianteira, modelo voltado ao uso comercial, você não vai fazer um fora de estrada pesado com ele. Mas a gente sempre cita alguns números que ajudam na superação de obstáculos. E o único que eu encontrei e não está muito claro no manual do proprietário é o vão livre, que tem 51,5 centímetros. Aparentemente é a altura mínima em relação ao solo, mas como isso não está muito bem especificado, vou tentar confirmar com o pessoal da Peugeot e caso eles respondam, está aparecendo na tela a informação correta para vocês. Os ângulos de ataque, saída e central também não foram informados, nós vamos pedir para o pessoal da Peugeot. E a capacidade de imersão, o manual do proprietário diz somente 15 centímetros. Então nós vamos confirmar se essa informação está correta também com a assessoria da marca. Esse aqui é o interior do Peugeot Expert, vamos conferir como que é o acabamento?
Logicamente é tudo plástico duro, e isso já era bem esperado para um veículo comercial, mas eu posso dizer que o acabamento é bom. Apesar de ser um plástico, digamos que simples, ele é bem montado com pouquíssimas exceções. Então aqui a gente tem um porta-luvas ligeiramente desalinhado, mas em geral um acabamento, digamos que caprichado. Cito para vocês que aqui em cima a gente tem um porta-garrafas. Lembrando, não cabe a nossa garrafa de 1,5 litro, ela entra forçada, então vai acabar amassando a garrafa. Mas a gente tem aqui um porta-celulares, olha que bacana. Você consegue, claro, aqui no Brasil é um pouco complicado porque fica numa posição chamativa, mas em outros mercados isso funciona ainda melhor. Você consegue, por exemplo, então colocar o GPS aqui ou algumas outras informações e ir acompanhando em tempo real. Então é uma posição aqui muito boa. Como tem um espaço ali embaixo, você consegue até mesmo colocar um cabo aqui para carregar o celular e conectá-lo ali embaixo do celular, já que fica um vãozinho aqui na parte de baixo. Saída de ar aqui da esquerda bem simples, aqui você passa as informações do painel, depois a gente vai falar dele para vocês. Aqui em cima encontramos um grande porta-objetos e eu já cito aqui para vocês um número impressionante. A gente tem uma capacidade de 41,5 litros de porta-objetos nesse carro, então tem muitos, eu vou mostrar todos eles para vocês. Aquele porta-copos ou porta-garrafas com porta-celulares também tem ali do lado direito, tá? Do lado esquerdo aqui nós encontramos botões vazios. O bom é que se você modificar o carro, fazer uma ambulância ou algo nesse sentido, você tem esses espaços para colocar botões adicionais. A regulagem elétrica dos faróis você faz por aqui, lembrando que ela não é automática, ela é elétrica. Então se você colocar muito peso lá na traseira, você tem que mexer aqui, digamos que manualmente, mas de forma elétrica. Outro porta-objetos aqui nessa região, apesar de ser pequeno, e vamos então para essas imensas portas. Em cima a gente tem vidros elétricos com função 1 toque, tem esse apoio aqui de mão que também serve como um mini porta-objetos. O comando dos retrovisores, infelizmente não tem o tilt-down, mas ambos são elétricos. Maçaneta bem pequena aqui, já conhecida de alguns Peugeot e Citroën. Você tem essa faixa aqui em cima que parece uma madeira, mas é um plástico meio diferente, fica bem bonito, né? Ele destoa dos outros. Mais um porta-objetos, também serve como puxador aqui da porta. Outro nicho aqui, um porta-objetos gigantesco aqui embaixo, cabe muita coisa aqui, tá? Olha o espaço que a gente tem, a saída do alto-falante e mais um pequeno nicho ali para outros objetos que você queira colocar. Aqui embaixo a gente tem o degrau do carro, já vem com uma soleirinha ali para não arranhar a pintura, um degrau bem grande, inclusive a abertura ali do capô. Tem um apoio de pé aqui na esquerda, embora não seja um carro automático. Esses tapetes são de série e eles têm travas. O problema é que desse lado não trava, é só do lado esquerdo. Então sempre que o passageiro entra aqui, acaba escorregando bastante esse tapete. Isso acaba sendo até perigoso. Se for alguém de mais idade, por exemplo, que subir aqui, pode acabar levando um tombo e se machucando. Não custava ter essas travinhas aqui também do lado direito, né? O banco do motorista, logicamente, tem ajustes manuais, mas tem também o ajuste de altura. Agora, falando para vocês dos bancos, a gente pode perceber que são 3 lugares aqui na frente. Eles são de tecido, obviamente, você não faz sentido ter bancos em couro aqui num carro comercial. Os cintos têm ajuste de altura, isso é bem bacana, e logicamente que você tem 3 apoios de cabeça aqui reguláveis. O problema é que quem senta aqui no meio é atrapalhado pela caixa de transmissão. Então olha o espacinho que sobra aqui para você colocar a perna, você acaba ficando deslocado para lá e aí atrapalha muito o passageiro da direita. Normal, tá? Apesar de ser homologado para 3 lugares, o ideal é que você ande no máximo em 2 pessoas. Agora, se precisar dar uma carona para alguém, fazer um trajeto mais curto, ou uma pessoa menor, né? Eu sou grande, mas se for uma pessoa pequena, ela consegue ir com mais tranquilidade aqui no meio. Ponto negativo, nós temos um apoio de braço aqui, e isso seria ótimo, apesar dele ser individual só para o motorista. Mas olha onde ele fica. Então, como que eu vou apoiar o braço aqui, ó? Não tem como, eu fico praticamente deitado no banco para conseguir apoiar, então ele acaba sendo inútil. O freio de estacionamento, olha onde fica, olha o curso que ele tem. Ele vai até lá embaixo, ó. Então às vezes você acaba, digamos que caindo para o lado para baixar o freio de estacionamento. Desse lado aqui nós temos o porta-luvas superior, ele tem um clique aqui, então jogando um pouquinho mais para cima ele fica travado. O espaço aqui é um pouco limitado e não tem iluminação. E como você tem o manual aqui, você acaba nem utilizando direito essa parte. Serve para algumas
folhas, papéis, alguma coisa nesse sentido. Outros dois nichos aqui, você coloca, por exemplo, eu deixo o meu pente, às vezes ele pode acabar caindo porque não tem divisória, mas serve para você colocar alguma coisinha. Aqui abaixo você tem mais um porta-objetos bem grande. Reparem que minha mão vai até o final, ó. Eu consigo colocar o case da GoPro aqui quase por inteiro. Tomadinha 12 volts desse lado e esse botão aqui não serve para absolutamente nada. Vamos falar agora sobre o sistema de ar-condicionado. Logicamente, ele é do tipo manual, então aqui você regula a força da ventilação e desse lado a temperatura. Apesar dele ter aqui os números indicando mais ou menos o que cada estágio representa, né? Ele é manual, não é digital. O botão em si do ar-condicionado é recirculação de ar, você escolher a posição e olha que legal, a gente tem desembaçamento dos retrovisores, isso é bem bacana. A mais abaixo você tem o trancamento das portas, aqui é o trancamento do compartimento de cargas, ele é separado, isso é bem bacana, porque quando você abre o carro, o compartimento lá, o baú, continua fechado. Seguindo aqui no painel, depois a gente vai falar sobre a central multimídia, mas a gente tem aqui o que me parece ser 2 porta-moedas. Não faz muito sentido, mas ok. Mais um nicho aqui, outro porta-objetos um pouquinho mais fundo e a alavanca de transmissão com esse acabamento em black piano nas laterais. Aqui em cima nós não temos retrovisor interno, já que essa parte é fechada, inclusive isso aqui serve para isolar a temperatura de lá de trás, ajuda a não passar a temperatura aqui para frente. Apoio de mão aqui fixo, do lado direito, não temos nada aqui para o motorista, nem porta-óculos. Iluminação aqui em cima, olha que curioso, na verdade ele liga para a esquerda e desliga para a direita, geralmente é o contrário, né? Logicamente ela também é do tipo convencional, não é em LED. E aqui você tem o aviso dos cintos dianteiros e também do airbag do passageiro, caso você desative. Uma decepção, aqui em cima, apesar de ser bem grande esse parasol, tem um porta-documentos, mas não tem nem espelho, quem dirá a iluminação. Para o passageiro, a mesma coisa, também tem o porta-documentos, mas não tem nem espelho. E como você não tem, por exemplo, nem o retrovisor interno, se você precisar se olhar no espelho por algum motivo, você tem que enfiar a cabeça aqui para fora para conseguir se enxergar no retrovisor. Faltou pelo menos um espelhinho aqui dentro, né? Vamos falar agora sobre o volante multifuncional. Olha que surpresa bacana, ele tem a regulagem de altura e também de profundidade. Logicamente nessa configuração você tem o logo da Peugeot, mas muda para o logo da Fiat na escudo e o logo da Citroën na Jumpy. O volante, inclusive o desenho é exatamente o mesmo, tem característica de Peugeot de fato. Eu acho ele bem bonito, tem uma ergonomia muito boa, uma pegada bem bacana, olha essas abas aqui laterais. Peça black piano aqui no centro, comandos aqui da central multimídia, que depois a gente vai falar, então volume, passar as faixas, comando de voz, atender ou encerrar chamadas, etc. E desse lado esquerdo uma grata surpresa, a gente tem o piloto automático convencional, logicamente no adaptativo, e tem também o limitador de velocidade, ele funciona muito bem, gostei bastante. Desse lado esquerdo a alavanca de seta, você tem sensor crepuscular, tá? Então ele acende os faróis automaticamente, esse botão aqui, apesar dele existir, ele fica inútil. E do lado direito você tem sensor de chuva, você tem ali o modo automático, como vocês podem ver. Isso para um carro comercial é algo bem legal, né? Vamos falar agora sobre o painel de instrumentos. Ele é totalmente digital, mas não tem uma tela de alta qualidade. Quando a gente vira aqui, ele tem uma animaçãozinha ali, ó, como vocês podem ver, aparecendo o logo da Peugeot, achei bem bonitinho. E do lado esquerdo nós temos de forma fixa o contagiros bem pequeno aqui, a visualização dele não é muito legal. E nesse instrumento digital ele meio que tem um certo lag para subir a rotação, ele não é tão claro, ele sobe como se fosse de barra em barra, não acho tão legal, tá? Mas funciona. Velocidade sempre em digital, ali em cima o tanque de combustível com autonomia projetada. Desse lado aqui você tem então comandos variáveis. Clicando nessa parte aqui da esquerda, né, a gente tem a primeira tela, que é a data, o horário e a temperatura externa. Dando mais um toque, você vem para a temperatura do líquido de arrefecimento. Outro toque, você volta aqui para o trip de consumo. Esse você tem que mexer clicando nesse botão aqui na haste do limpador. Então a primeira tela você tem os números de consumo instantâneo, que é a autonomia restante, como você pode ver ali na esquerda. No centro é de fato o consumo em tempo real, então ele mostra o quanto você está fazendo em quilômetro por litro nesse exato momento. E o da direita, olha que bacana, ele mostra quanto tempo o motor ficou desligado através do sistema
start-stop, aquele que desliga o motor em paradas rápidas. Então, às vezes, você faz um percurso urbano de meia hora e você fica 10 minutos com o motor desligado. Então é aí que você percebe que o start-stop de fato ajuda a economizar combustível. 10 minutos com o motor ligado é bem relevante. Mais um toque aqui na haste do limpador. Você tem então o trip 1 de viagem, né, o trip de consumo. Desconsiderem esse aqui porque vocês podem ver, a gente não rodou nem 1 quilômetro, tá? Foi praticamente manobrando. E o trip 2 de consumo também. Tem muito carro de R$500 mil que não tem 2 trips de consumo. Aqui você tem. E ali embaixo fica o odômetro total. Agora vai os pontos negativos desse painel de instrumentos, embora ele seja bem bonitinho e seja legal para um carro comercial. Primeira coisa que eu odeio é que ele só mostra quilômetros cheios. Então você pode ver aqui 3.047 quilômetros no odômetro total, e no trip aqui também de viagem ele mostra ali, ó, 49 quilômetros. Vamos supor que a gente rodou 49,9, convenhamos que é praticamente 50, mas ele só mostra 49 pra gente. E eu percebi que esse painel geralmente mostra menos do que andamos. Nosso vídeo de viagem, por exemplo, nós andamos sempre 79, 80 quilômetros. Normalmente tem uma pequena variação entre os modelos, mas aqui nesse nosso trecho ele mostrou, se eu não me engano, 75 quilômetros. Nós andamos geralmente 10 no trecho urbano e ele mostrou 8. Então tem uma variação um pouco grande. Pessoal, desculpem pelo barulho, mas ele entrou no modo de economia de energia, então eu tive que ligar aqui o motor para continuar mostrando o painel para vocês. Outra coisa que eu não gosto, ele não tem o tempo da viagem. Você só consegue ver quando você desliga o motor. Ele mostra aqui o quanto você andou e aparece o tempo também. Nesse caso não apareceu porque a gente acabou de ligar a motorização. Só que sempre que você desliga o motor e liga novamente, essa distância e esse tempo ele reseta. Então você não tem um controle muito exato. Principalmente para um carro comercial seria interessante ter mais informações aqui nesses 2 trips. Em geral é um bom painel, mas poderia ter melhorias que são simples, mas que fariam bastante diferença. Eu voltei aqui pro lado de fora da Peugeot Expert porque eu quero falar para vocês sobre a chave. Ela é do tipo canivete, já traz o logo novo, a mesma chave dos Peugeot que a gente conhece, né? Temos trancamento e abertura das portas e a abertura do compartimento de cargas. Legal que seja separado, como eu disse, dá mais segurança pra gente, né? Agora a parte negativa. Tranquei o carro, não sobe os vidros, tá? Se eu segurar aqui o botão de trancamento até o final, ele vai fechar. Só que se eu parar no meio, ele para também. O outro ponto negativo é que se você segurar aqui o botão de abertura, nada acontece, ele não abre os vidros. Chave bem simples, mas pelo menos não é aquela chave de moto igual o C3 tinha, né? Aqui é uma chave canivete bem bonitinha. Vamos falar agora sobre lista de equipamentos. Vou citar aqui os principais pontos. Temos direção elétrica progressiva, volante multifuncional com ajuste de altura e profundidade, painel totalmente digital, embora a Peugeot não tenha informado o tamanho dele, sensores crepuscular e de chuva, chave canivete, sensores de estacionamento traseiros, ar-condicionado manual, assistente de partida em rampas, apoio de braço individual para o motorista, controles de tração e estabilidade, faróis de neblina, banco do motorista com ajuste de altura, sistema start-stop que desliga o motor em paradas rápidas, rodas de aço aro 16, faróis com ajuste elétrico de altura, indicador de trocas de marcha, sensor de fadiga, iluminação e tomada 12 volts no compartimento de carga, que eu já vou mostrar para vocês, piloto automático convencional com limitador de velocidade, lanterna traseira de neblina, retrovisores elétricos com aquecimento para desembaçamento, piloto automático convencional com limitador de velocidade, repetidores de seta. Temos também o protetor de cárter de série e os vidros elétricos com função de um toque. Além de todos esses recursos, nós temos aqui essa central multimídia de 5 polegadas. Não é grande, ela é touchscreen pelo menos, você tem um rádio com Bluetooth, são somente 2 alto-falantes, apesar de ter o espaço aqui, são só esses 2 aqui, um em cada porta, mas a qualidade sonora para um carro comercial
posso até dizer que é um ponto positivo. O ponto negativo é que, apesar de ter uma tela bonitinha, fácil de utilizar e tudo mais, você tem até mesmo configurações do carro aqui onde você consegue desligar o controle de tração, mexer em quesitos como iluminação e etc. Apesar de tudo isso, não tem conexão para Android Auto e Apple CarPlay. Já que colocou uma central multimídia, ela poderia ser um pouquinho maior e ter esse tipo de conexão, ainda que fosse só por fio. E falando de fio, aqui o USB-A é o único de todo o carro, você não tem entrada USB-C e nem outra entrada do tipo USB-A. Poderia ter uma aqui ou até mesmo perto do porta-objetos, que também serve como porta celulares. A parte bacana é que agora ela tem o sistema de conectividade inteligente MyPeugeot Pro, onde você consegue fazer o acompanhamento de alguns dados pelo aplicativo no smartphone. Lembrando que isso é gratuito nos primeiros 12 meses e a Peugeot ainda não informou o quanto ela cobrará depois desse primeiro período. O legal é que você consegue, por exemplo, definir um perímetro. Quando o carro sai dele, você é notificado. Quando o carro passa de certa velocidade, você acompanha quilometragem, nível de combustível, enfim, várias informações bem bacanas, que é basicamente o Fiat Connect Me que a gente já viu de outros modelos, mas com algumas informações especiais, considerando que é um veículo voltado ao trabalho. E vamos falar agora de um dos pontos mais importantes de todo o carro, que é o seu preço. Quanto custa a Peugeot Expert 2025? Bom, nessa configuração cargo, lembrando que é o baú fechado, não tem as janelas, aqui ela custa R$ 213.990. Inclusive teve um aumento recente, porque ao lançar a linha em 2025, a Peugeot cobrava R$ 211.990. Então já teve um acréscimo de R$ 2.000 para essa configuração. Lembrando que nós não temos nenhum opcionais, a única coisa que pode adicionar um preço no carro é as cores, é a pintura. Nas sólidas a gente tem a branco banquise, que é a gratuita, e nas metálicas essa cinza alumínio, que na verdade é um prata, né? Só que a Peugeot Citroën chama de cinza, sabe lá Deus por quê. E o preto perla negra. Essas duas custam R$ 3.000 cada uma. Ou seja, esse modelo que a gente está testando com o cinza alumínio custa então R$ 216.990. Agora falando de garantia e revisões, nós temos aqui uma garantia de 3 anos com limitação de somente 100.000 km, o que é até normal para veículos comerciais, mas acho que poderia ser pelo menos 150.000. E as revisões acontecem a cada 20.000 km ou 12 meses, o que ocorrer primeiro. Um ponto muito positivo desse carro é que, independentemente se você comprar como Peugeot Expert, como Citroën Jumpy ou como Fiat Scudo, você pode fazer as revisões em qualquer uma dessas concessionárias. E a gente sabe que a Fiat tem uma rede muito grande de concessionárias. A Peugeot Citroën tem uma rede consideravelmente menor, mas você também tem a opção de fazer a revisão por eles, caso você prefira. Pessoal, começou aqui uma chuva considerável, então me desculpem por isso, mas eu preciso mostrar o porta-malas para vocês. E a gente tem essa abertura aqui da porta esquerda, já começa até a dar um eco aqui, e a abertura da porta direita também de forma bem simples. Agora, olha que bacana, a gente pode puxar esse pino aqui de forma bem fácil também, ó. Puxou para trás, empurrou a porta, ela passa a abrir então em 180 graus. Então olha a diferença da abertura, digamos que normal, para a abertura de 180 graus. Isso, para você aproximar de uma doca, por exemplo, ajuda muito. Agora falando sobre capacidade, a gente tem aqui uma capacidade volumétrica de 6,1 metros cúbicos. Infelizmente a Peugeot não informou pra gente qual que é a capacidade volumétrica, digamos assim, de litros, né? Ou VDA ou litros líquidos, mas a capacidade de carga é de 1.450 quilos, ou seja, quase 1,5 toneladas, é uma ótima capacidade para um veículo desse porte. E a gente pode citar aqui que o comprimento do baú é de 2,86 metros, a largura é de 1,64 praticamente, ou 1,26 entre os vãos das rodas, e a altura é de 1,24 m, mas dá quase 1,40 m se você considerar o total, né? Porque você tem aqui alguns acabamentos e coisas nesse sentido que podem diminuir a sua altura. Considerações bem legais, a gente tem uma iluminação bem aqui na porta e outra mais próxima da outra porta lateral, e ela que eu vou mostrar já já. Temos ganchinhos para fixação de cargas aqui na parte de baixo. E deixa eu fechar aqui a porta para vocês, para a gente conferir a porta então lateral. Olha que bacana, mesmo com ela destravada aqui, só de empurrar ela já encaixa sozinha. Então é muito prático o fechamento.
Aqui na lateral, vamos conferir então a porta corrediça. Ó, ela tem uma abertura boa, ela fica solta, digamos assim, mas se você empurrar, ela tem uma espécie de travinha, ó. Então, travou, empurrou um pouco mais forte de novo, ela volta. Aqui a gente então tem essa iluminação que eu comentei pra vocês. Vou até entrar aqui por causa da chuva. Agora eu confesso pra vocês que eu não encontrei a tomadinha de 12 volts que a Stellantis fala que tem aqui no compartimento traseiro. Só achei realmente as duas iluminações. Mas posso dizer que tem um espaço bem considerável aqui, então é um ponto positivo sim para a Peugeot Expert. E uma outra informação bacana para comentar para vocês é que a largura aqui dessa porta lateral é de 93,5 centímetros. Nesse vão aqui serve também para você colocar cargas. E chegou a hora da gente fazer o nosso test drive aqui com o Peugeot Expert 2025. Pessoal, está chovendo bastante hoje, então perdoem pelo barulho da chuva aqui, como tem bastante lata por conta do baú e etc. Logicamente fica um barulho um pouco mais chatinho aqui no vídeo, tá? Me perdoem mesmo. Mas a gente sempre grava em qualquer situação, como vocês bem sabem. Vamos começar falando aqui do nosso sistema de direção. Agora ele é elétrico progressivo, ou seja, fica mais rígido conforme você vai aumentando a velocidade. Isso é um ponto bem comum já nos carros de hoje, mas é bastante positivo aqui na Expert, visto que as linhas anteriores da 2025, como essa que a gente está testando, ainda eram direção hidráulica, então é um ganho importante aqui desse modelo. E é uma direção bem leve na cidade, na estrada ela fica consideravelmente mais rígida. A gente mostrou melhor no nosso vídeo de viagem com esse furgão, mas claro que ela não é assim muito direta, já que é um carro voltado ao uso comercial, né? Como vocês já bem sabem, aqui é o momento onde a gente testa a dinâmica do carro, e não é porque a gente está de furgão que a gente não vai fazer isso. Então tá chovendo, mas vamos um pouquinho mais rápido aqui na descida, ó. Ó, pessoal, logicamente ela derrapa um pouquinho mais por causa da água, né? Mas olha que dinâmica boa, hein? Ó, para um furgão a dinâmica desse carro é realmente impressionante. A gente sabe que ela é construída sobre monobloco, não sobre chassi. Então mesmo em curvas com velocidades mais altas você tem uma dinâmica realmente muito boa, não tem muita rolagem de carroceria. Vocês viram aqui que a gente passou com tranquilidade naquela valeta bem profunda. Afinal, apesar de a gente não ter os números de ângulos, né, de ataque, saída e central, a gente sabe que o vão livre em relação ao solo é realmente muito bom. Então vai ser muito difícil você raspar a parte de baixo desse carro, a não ser que você esteja realmente muito carregado e abuse muito, né? Passe muito rápido numa lombada, numa valeta, ou queira subir um barranco com ela. Aí não vai ter jeito, né? Vamos falar um pouquinho sobre isolamento acústico. Para ser sincero, não é muito bom não. A gente tem aqui um veículo voltado ao uso comercial, voltado ao trabalho. Então, logicamente, eles economizam bastante nesses itens, digamos que um pouco mais refinados. Por conta disso, aqui no Peugeot Expert, a gente escuta bastante o barulho de vento e também da motorização 1.5 turbo diesel. O diesel já faz um pouco mais de barulho, a gente não tem nem a manta acústica no capô, o isolamento acústico não é tão bem trabalhado, então invade bastante o interior aqui desse furgão. Pessoal, para testar o nosso desempenho aqui a 30 por hora, pé no fundo, segunda marcha, tá? Ó, anda bem, hein? Caramba, o desempenho é bem legal para uma van. E a gente tem uma outra Expert aqui, ó. Já deu 115 km por hora. Então, realmente, tá de parabéns o desempenho aqui na Expert. Lógico que nós estamos com ela vazia, né, sem carga lá no baú, mas estamos com o ar-condicionado ligado, o que rouba um pouquinho de potência do motor. E lembrando, estamos falando de um veículo comercial, ou seja, esse desempenho para um veículo voltado ao trabalho é realmente um ponto bem positivo. O que eu posso dizer para vocês é que o Peugeot Expert é um carro realmente muito gostoso de você dirigir. Se não fosse pela posição elevada de dirigir e pelo barulho do motor a diesel, você até esqueceria que você está aqui numa van, em um furgão. Parece realmente muito um carro de passeio.
porque é confortável, tem uma direção boa, o engate das marchas também é bem gostoso, é bem preciso, então mesmo em uma condição um pouco mais esportiva, você tem um engate legal que não te atrapalha, não é aquele molinho tão borrachudo. Você tem também um carro confortável, mesmo assim, a gente já vai falar de suspensão daqui a pouquinho. Então a convivência aqui com o Peugeot Expert é realmente muito boa no dia a dia. Você demora bastante para cansar de dirigir esse carro. Tanto é que nessas 3 semanas eu já rodei mais de 1000 km com esse modelo, para vocês verem como eu gostei realmente de dirigir o Expert. E outra coisa bem importante a citar para vocês é que eu tenho um pouco mais de 1,92 de altura, e mesmo assim eu acho uma posição muito confortável para eu dirigir. O volante tem ajuste, o banco tem ajuste de distância e também de altura, então realmente é um carro bem ergonômico, digamos assim. Você fica bem ajustado aqui dentro, mesmo se você for grande como eu. Eu esperava, eu estava até com medo, esperando que fosse bem apertado aqui dentro, mas pelo menos para dirigir não é. Só aqui no terceiro assento, nesse central, que aí não tem jeito. Se você for grande, você vai ficar extremamente desconfortável. Como de praxe aqui no canal, vamos entrar um pouco mais forte nessa curva. Olha, os controles nem atuaram. Tudo bem que a gente não entrou assim super forte, mas para um furgão, para uma van, é realmente uma estabilidade muito boa. A dinâmica, a plataforma desse carro é realmente muito bem trabalhada, principalmente levando em conta que é um veículo de trabalho comercial. Falando agora sobre suspensão, vou ficar um pouquinho quieto aqui, ó. A gente não percebe barulho de acabamento, às vezes um ou outro, mas é raro. E a suspensão, lembrando, estou aqui com o modelo vazio, então, ó, quando a gente passa por um desnível um pouco mais alto, pula a traseira, não tem jeito. Mas isso é normal, porque ela é feita para levar bastante carga lá no baú. Quando você coloca mais carga, ela fica ainda mais confortável, porque a suspensão fica mais assentadinha no chão. Assim como ela está vazia, ela pula um pouquinho. Mas o que me impressionou é que ela só pula em desníveis bem mais altos. Geralmente não, parece que você está num carro de passeio mesmo. Então a suspensão também está de parabéns aqui no Peugeot Expert 2025. Mas e aí, será que vale a pena ou não levar para a garagem da sua casa ou da sua empresa a Peugeot Expert 2025? Vamos então começar falando de alguns pontos positivos e negativos. Primeiro, os prós. Tem bastante, na verdade. Consumo de combustível, a dinâmica, vocês viram que é surpreendente para um modelo comercial, um furgão, né? Prazer ao dirigir é muito boa nesse sentido. Vários porta-objetos, lista de equipamentos para um furgão também é bem legal. Rede de concessionárias, como eu disse, você pode somar as redes da Fiat, da Peugeot e da Citroën, já que você faz as revisões em qualquer uma delas. O atendimento é o mesmo. Tem também a versatilidade, por não ser um modelo exageradamente grande, você entra com certa facilidade em garagens, em subsolo de condomínios, em shoppings e etc. A condução com categoria B, você não precisa de uma CNH especial, digamos assim, para dirigir a mesma de carros convencionais. E eu posso considerar também a autonomia, que fica acima dos 800 km, aliando o consumo com a capacidade de quase 70 litros de diesel. Agora os pontos negativos. Eu só vou citar o preço, que eu acho um pouco alto. Aliás, tudo hoje está muito caro no mercado automotivo, no Brasil de modo geral, mas enfim. E também a central multimídia, não que ela seja exatamente ruim, mas falta conexão com Android Auto e Apple CarPlay, ainda que fosse por fio, e também mais entradas USB e uma tela um pouquinho maior também seria muito bem-vinda. E agora alguns equipamentos que eu senti falta aqui nesse modelo. A câmera de ré, eu acho que poderia descartar o sensor de estacionamento para colocar no lugar dele a câmera. Seria ainda melhor ter os dois, mas só a câmera já estaria de bom tamanho. Como tem a central, seria possível colocar a imagem da câmera na tela da central, não é tão difícil assim. Faltou também, como eu disse, a conexão com Android Auto e Apple CarPlay. Qualquer assistente à condução, não tem frenagem automática, não tem ACC, não tem sensor de ponto cego, nem nada disso. Espelhos nos quebra-sóis dianteiros faz bastante falta também no dia a dia. E uma entrada USB do tipo C. São somente esses, porque eu achei o carro realmente muito completo para uma proposta
comercial. Agora, para a gente entender se vale a pena ou não levar esse modelo para casa, precisamos citar os seus concorrentes. E aqui, na verdade, não existem. A gente pode considerar, digamos que a Fiat Scudo e a Citroën Jumpy como potenciais rivais desse carro, mas é exatamente o mesmo modelo, só muda a marca. Então não entra exatamente como um concorrente. E já que nós não temos rivais aqui para o Peugeot Expert, eu citei outros dois modelos só para vocês terem uma noção de onde ela se encaixa no segmento. Um Fiat Fiorino ou um Peugeot Partner Rapide, que são o mesmo carro, na versão 1.4 manual custam R$122.000. Só lembrando, a Expert nessa versão Cargo 214. E também citei o Fiat Ducato Cargo na versão de 11.5 metros, motor 2.2 diesel, câmbio manual, R$253.000. Ou seja, ela se enquadra justamente nessa lacuna que a Kombi, por exemplo, preenchia antigamente, mas que hoje a gente não tem nenhum outro modelo. Então, se você quer um furgão maior que uma Fiorino, por exemplo, você tem Expert, mas ainda sendo menor do que um Ducato, um Jumper, um Boxer, que são modelos iguais, ou até mesmo um Mercedes-Benz Sprinter e um Renault Master e etc. Então fica justamente nesse meio termo entre esses dois modelos. Eu só acho que o preço poderia ser um pouquinho melhor. Quem sabe ali seus R$195.000, acho que ficaria mais interessante ao invés dos 214. Qual então é o resumo de tudo isso? Bom, os únicos concorrentes que o Peugeot Expert possui, como eu disse para vocês, são seus próprios irmãos gêmeos, o Citroën Jumpy e o Fiat Scudo, pois nenhuma outra marca tem algum carro que concorra diretamente com o Expert. Sendo assim, eu acho que se você precisa de um veículo de carga que seja econômico, com bom desempenho, gostoso de dirigir e que tenha também muita praticidade, vale muito a pena comprar o Peugeot Expert ou qualquer um dos seus irmãos gêmeos. Ele é ideal para um uso mais urbano, não tem restrição de categoria na CNH, não tem restrição em centros urbanos, onde caminhões não podem entrar, esse carro entra tranquilamente, e também tem essa facilidade, como eu disse, não sendo um carro muito grande, nem muito largo, nem muito alto, você também tem essa versatilidade e essa capacidade de entrar em lugares um pouco mais apertados. Sendo assim, de forma resumida, posso dizer que é um excelente carro para trabalho, então vale muito a pena levar para casa ou para sua empresa o Peugeot Expert. E é claro que eu também não posso deixar de agradecer a todo o pessoal da Stellantis, em especial da Peugeot, que emprestaram o Peugeot Expert para a gente testar aqui durante praticamente 3 semanas. Somente por conta disso a gente consegue trazer conteúdos tão completos para vocês aqui no canal GT Autos.